traumas do passado, comportamentos errados que acabam gerando casamentos doentios, histórias reais e tristes que vemos acontecer com frequência. Entre os famosos, os vícios também geralmente levam a um fim trágico. O casamento de Bobby Brown e Whitney Houston teve todos os ingredientes necessários para dar ruim. Uma das maiores cantoras de todos os tempos, Houston teve de lidar com a fama de um relacionamento polêmico, regado a drogas, agressões e infidelidades. Os dois tinham casos extraconjugais e, segundo o motorista da família, usavam crack e heroína na frente da filha pequena. Várias acusações de violência doméstica foram feitas durante o conturbado casamento. Em 2003, o rapper foi condenado por violência doméstica e logo depois de se separar, aos 48 anos, Whitney Houston foi encontrada morta na banheira de um hotel. Se a violência, vícios, traumas do passado são os ingredientes que levam ao fracasso sentimental, quais ingredientes que levam a um casamento saudável? É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Saindo da Crise. Hoje, dieta do amor. Marcelo, o que é essa dieta do amor tão falada? Galera, vocês não sabem como foi as polêmicas, as respostas que eu ouvi aqui nos nossos direct quando nós soltamos esse conteúdo hoje. Dieta do amor. E aí? Você sabe o que é uma dieta do amor? Ou você sabe fazer uma dieta do amor? Hoje trouxemos aqui um casal que há mais de 17 anos eles vêm praticando essa dieta. Olha, eu ouvi um pouquinho aqui nos bastidores. Não saiam daí porque realmente está imperdível a live de hoje. Bom, assim como nessa introdução que acabamos de ouvir, muitos casais têm acrescentado os ingredientes, tipo depressão, ansiedade, vícios, esses ingredientes que são adicionados na dieta. E aí, tem feito mal ou ruim para o seu relacionamento? Mas sem delongas, porque o assunto hoje está muito legal. Já vou dar um salve aqui para os meus convidados. Mas antes disso, deixa o seu like, criatura. Vale nada, custa nada. Dá um like para que o YouTube possa entregar esse nosso conteúdo para as outras pessoas. Vamos lá? Seja bem-vinda, Luciana, ao canal Saindo da Crise. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Que maravilha. E uma pessoa tão importante quanto a Luciana é o outro lado da laranja. Seja bem-vindo, Giovanni. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês aqui nessa noite, né? Vamos fazer um trabalho bacana aqui, onde vai impactar os casais. Maravilha. Giovanni, fala, vocês dois podiam, por gentileza, vir um pouquinho mais próximo, falar mais perto do microfone. Okay. Não tem cerimônia, fiquem à vontade, fiquem tranquilos, porque hoje eu tenho certeza que nós, além dos nossos testemunhos, eu também vou falar um pouquinho, o intuito é que nós possamos alcançar pessoas que nesse momento não sabem mais o que fazer quando se fala de relacionamento. Tem pessoas que já jogaram a toalha, tem pessoas que já ligaram aquele toninho aí no turbo, e tem aqueles casais que ainda lutam pelo casamento. Nós sabemos que hoje a família tem sido badalada, as nossas famílias elas têm sido chacoteadas, não tem mais valor. E vocês estão aqui para demonstrar que realmente a família tem valor e iremos resgatar essa alegria de ser pertencente a uma família. Verdade, isso mesmo. Verdade, é isso mesmo. Então, maravilha. Casal, não me escondam nada, revelem tudo. Hoje eu vou perguntar. Posso fazer várias perguntas aqui? Pode. Manda lá. Ó, tem umas perguntas aqui meio quente, hein, senhor? Tem umas perguntas calorosas aqui, não sei não, hein? Vamos ver, né? Vamos lá, se tiver nosso alcance. Vamos ver se nós vamos falar tudo, né? Tem umas perguntinhas aqui meio... que a galera mandou para mim aqui, tem umas perguntas aqui meio picantes. Mas enfim, brincadeira. Bom, hoje vocês trabalham resgatando aí os relacionamentos, né? Exatamente. Há mais de 17 anos, é isso mesmo?
Mais ou menos isso aí, 17 anos que nós estamos aí trabalhando com casais, com família, né? E Deus tem feito grandes coisas. Maravilha. E acredito que vocês devem ouvir muito essa frase, né? A culpa é do meu marido, ou a culpa é da minha esposa. Eu quero abandonar esse casamento, eu não aguento mais, eu quero jogar toalha, eu quero pular fora do barco. E nessa situação, qual que é o conselho que vocês dão para as pessoas que nesse momento agora falam assim, Marcelo, eu estou prestes a jogar a toalha? Tem um conselho? Tem um conselho sim, Marcelo. O casamento, para ele dar certo, Jesus precisa estar no centro dele. Verdade. Né? Então, o conselho é esse. Nada está perdido. Jesus, ele é capaz de mudar a história de qualquer casamento. E a questão da culpa, né, como você falou, é muito comum mesmo, né? Sim. Os casais que normalmente a gente aconselha, a gente vê muito essa questão de um acusar o outro, né? Sempre a culpa é do outro, né? É muito raro, e aí é um dos ingredientes a questão da humildade também. Verdade. Porque hoje é muito difícil aquele casal, aquela pessoa que reconhece que tem humildade de reconhecer, né, que ela errou, de se arrepender, de trazer responsabilidade para si, né? Porque num relacionamento nunca o problema é de um só, né? O problema ocorre por causa dos dois, né? Então, a gente sempre aconselha a pessoa a olhar também para dentro dela e ver o que eu posso fazer diferente, né? Para que eu tenha um casamento melhor, né? Para que eu possa resolver essa situação. Sim, verdade. Maravilha. Galera, nós estamos aqui falando sobre dieta, estamos aqui vamos falar muito sobre isso, e eu já vou pedir que vocês comentem sobre essa receita que eu vou passar ainda há pouco, se ela faz bem, se ela faz mal, e o que a gente tem que tirar dessa receita. Vamos lá. Uma sopa de ansiedades. Ingredientes para a sopa de ansiedades. Vamos lá. Medo, pressa, insegurança, frustração, dúvida a gosto. Bata tudo em velocidade máxima, não deixe descansar nem um minuto e consuma já. Muitos casais têm feito isso, né? Medo. Nossa, isso aí tem assim, dificultado muitos relacionamentos, porque acho que até essa questão da correria mesmo do dia a dia, a falta de tempo, né, dos casais. Aí a gente pega aí o celular que tem roubado, acho que muito tempo, né, das famílias. E aí é o que você falou, vem ansiedade, vem dúvida, vem medo, o espelhamento, às vezes, na vida do outro ali, que nem sempre é uma realidade, né? Então, a pessoa fica com um turbilhão ali de emoções, de comparações e não vai dar bom. Essa receita aí não vai prestar, né? boa. E sem contar dos ingredientes chamado insegurança, né? Hoje o que nós mais percebemos são casais desequilibrados emocionalmente, e a insegurança é o ingrediente que está presente nesses relacionamentos. Ou seja, a mulher ela é insegura de si, ela não tem aquela segurança no relacionamento, e ela começa a infernizar a vida do outro em função da sua insegurança. E tem homens também, né, o Giovanni, que também são inseguros, né, no tocante ao casamento. E nesse caso, como que a gente ensina essa pessoa a tirar esse ingrediente insegurança de dentro de um relacionamento? O que acontece, Marcelo? Isso é lá no início. Verdade. Te dar um exemplo. Você, para tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer as aulas, né? Enfrentar uma autoescola, né? Fazer legislação. Para você melhorar no seu trabalho, você estuda, faz uma faculdade, um doutorado. E muitos casais, a grande maioria, casa sem buscar um aprendizado. Fazer um curso de noivo, sabe? Porque o curso de noivo é que vai preparar o casal para um casamento. Eu mas a Luciana, nós tivemos muito problema no nosso casamento no início. Por quê? Porque nós não tivemos uma base familiar, assim, tem exemplo dentro de casa, de pai e mãe de casamento, mas assim, um aprendizado a gente não teve. Então, assim, é muito importante o casal, né, que está namorando, pensando em casar, fazer um curso, né, para ele entrar num casamento sabendo o que vai ser, o que ele vai passar naquele casamento ali.
É porque o curso de noiva, ele trata muito o individual, né? O individual, Então, o ímpar, né? exatamente. Como que eu vou fazer, entrar num casamento, compartilhar com outra pessoa, se eu não sou completa, se eu não sou feliz comigo mesmo, né? Porque muitas vezes os casais, eles entram no casamento falando, agora eu vou ser feliz, né? Colocando a expectativa no outro. E aí o que a gente ensina, o que a gente traz é exatamente o contrário. Se você não se sente completo, feliz com você mesmo, da forma como você não vai fazer o outro feliz, você não vai conseguir ser feliz, né? Porque é muito complicado quando colocamos a expectativa no outro, né? No outro. Então, essa insegurança, muitas vezes, é essa questão da pessoa não conseguir não ter mesmo essa consciência, né, dela estar satisfeita, estar feliz com ela mesma, bem resolvida, saber quem ela é, né? Verdade, né? E vocês tocaram num ponto muito interessante, que é esse começo, né? E a insegurança, vamos dizer assim, a mulher ela está tão insegura de si mesmo que o primeiro que passa, o primeiro que aparece é aquele versículo, né? Que maneira nenhuma te lançarei fora. Que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Verdade. Mas o primeiro que passa, ela tá tão insegura que ela já parte para cima logo, ela já quer casar logo, ela já quer... Esse tem que ser como podemos dizer? Esse é o encantado. Ou seja, ela tá tão insegura de si que o primeiro ela tá catando a laço, né? E ela tem que ter esse cuidado, ela tem que aprender a ser uma pessoa segura, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A gente até fala, né, Gi, que a mulher, principalmente, ela é muito cobrada, né? Às vezes ela vê as amigas, né, se casando, né, constituindo família, e às vezes acha que, né, o meu escolhido, meu encantado está demorando, né? E aí é o que você falou. E sendo que, na verdade, ela precisa, né, ter ali o pé no chão, a consciência, né? Eu acho que pedir mesmo a Deus aquilo que ela quer, né? E saber escolher, né? Porque uma vez que ela escolhe, né, que eles se escolhem, tem que ter essa consciência de que é para a vida toda, né? Isso que a gente prega, que a gente leva, que casamento é uma vez só, né? Outro ingrediente dessa sopa é a frustração. Hoje, tanto solteiros quanto casados são pessoas frustradas de relacionamentos anteriores. E eles acabam trazendo essa bagagem para o relacionamento atual. Pessoa frustrada. Tem algum segredo para ela tirar esse ingrediente dessa dieta? O que acontece? A frustração é o seguinte. Eu costumo dizer, que eu aprendi muito com a minha pastora, é o seguinte: pessoas ferem, mas pessoas curam. Ótimo. E muitas das vezes a gente precisa de ajuda, sabe, Marcelo? É lógico, tem aquela pessoa certa que você pode contar, né? Às vezes é o seu pastor, é um líder de casais, né? E com certeza ela é uma pessoa que precisa de ajuda, ela está frustrada. Já veio de uma frustração de um relacionamento anterior, né? E ela não quer passar por aquilo. Então, ela tem que buscar o quê? Uma ajuda, né? É onde ela precisa estar buscando uma ajuda para entrar nessa relação, assim, com um pensamento alinhado, tipo assim, agora vai. E esquecer aquele passado ali. Vida que segue, né? Ô G e Luciana, o que nós mais temos ouvido nesses últimos dias são pessoas frustradas que falam, elas já não acreditam mais no amor, não acreditam mais no casamento, e hoje está uma moda, e infelizmente essa moda é o que ela tem se perdurado. E ela tem alcançado muitas camadas da sociedade. Qual que é? Não precisa de casar. A gente pode ficar junto, você pode ficar junto com o outro, você pode ficar aqui lá, porque casamento não é uma instituição falida. E eu falo com vocês com propriedades, porque ontem eu conversei com uma pessoa nesse perfil. Ela falou, eu cansei de casamento, eu cansei do outro, e eu estou frustrada. Ela não falou que estava frustrada, mas eu acredito que seja. Você percebeu lá. Né? Eu acredito que sim. Mas ela falou assim, olha, eu desacreditei no amor. Não acredito mais. Qualquer pessoa pode sair com qualquer pessoa, ficar com qualquer outro. Não há necessidade do casamento. É o que nós temos mais ouvido, é a frustração em relacionamentos anteriores, né? É, verdade. Você quer comentar? Você quer? O que acontece? A importância da bênção de Deus no casamento é primordial.
Lindo. Sabe? A gente precisa da bênção de Deus no casamento. Porque quando eu e a Luciana nós casamos, nós fizemos uma aliança entre nós dois. E Jesus, ele estava presente ali naquele dia. Além da gente fazer uma aliança entre nós dois, nós fizemos uma aliança com Cristo. Sabe? Ele é a testemunha da nossa aliança. Então, o mundo secular lá fora, às vezes, não dá essa importância. Mas Jesus, ele precisa estar no centro do casamento. Sabe, Marcelo? Isso é lindo que vocês estão falando. E o último ingrediente, para a gente entrar aqui nas nossas perguntas, é a dúvida dessa sopa de ansiedades. Essa não precisa nem ter nem comentários, né? Porque, assim, acaba que tudo isso gera essa dúvida, igual essa pessoa, né, que você comentou. Ela já veio de uma situação, né, de vários relacionamentos, se frustrou e ela acaba colocando em xeque os próximos, né? Então, ela já não acredita mais, né? Então, essa dúvida no coração de que todo homem é assim, né, de que todo relacionamento é assim, acaba perdurando. Então, é primordial de que ela olhe para dentro de si, entenda, porque muitas coisas, muitos problemas que a gente vive são frutos, muitas vezes, das nossas escolhas, né? Então, a gente precisa saber escolher, né, o relacionamento que a gente está entrando, a pessoa que a gente está se envolvendo, a escolha que a gente está fazendo, porque a gente vai comer do fruto daquilo que a gente escolhe, né? Sem dúvida, né? Luciana, e podemos falar o inverso dessa sopa, né? Já para entrar aqui na nossa dieta. Se tiver medo, vá com medo mesmo. Tira o medo do seu relacionamento. Pressa. Tudo tem seu tempo. Então, ou seja, não tenha pressa. Inseguro, aprenda a ter uma segurança em você primeiro, para depois ter uma segurança no outro. Frustração, largue o passado. E tem uma passagem muito legal que fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para que estão diante de mim, sigo para o alvo. Então, siga para o alvo, que é Jesus, a salvação. Então, largue a frustração. E, por último, a dúvida. Como vencer a dúvida? Essa é uma resposta que você tem que buscar essa introspectiva. Você tem que buscar essa... Como é que eu posso dizer? Você tem que buscar essa solução em Deus, no sentido que Ele que vai confirmar dentro de você, porque quando a pessoa ela está com dúvida, é porque ainda ela não achou, ela está insegura, ela está ali toda... Mas quando Deus confirma, não tem jeito. Aí você vence a dúvida, vence todos os paradigmas, enfim. Casal, pergunta. Qual que foi a primeira impressão que você teve quando viu o G pela primeira vez? A gente morava próximo, né? Mas eu muito nova ainda, a gente já tem 25 anos de casados. E temos 2 filhos, o Isaac de 24, o Davi de 15. E aí ele passava muito na rua da minha casa, mas quando eu fui ficando adolescente mais velha, eu comecei a perceber ele, embora ele morasse mais para cima assim da minha rua, mas me despertou. Né? Então, me chamou a atenção. Falei, nossa, que rapaz bonitinho, né? Me despertou, assim, o meu olhar, né? Então, foi assim. Apesar dele já ter visto várias vezes, mas alguma coisa nessa época me despertou para ele, né? G, e aí, quando você viu... me perdoe falar dessa maneira, eu falo diante aqui de você. Na hora que você viu a Luciana, assim... com toda a delicadeza, bonita, você vê ela ali toda afeiçoada. E aí, Gê, o que passou na sua cabeça, a primeira impressão quando você viu a Luciana? Rapaz, a hora que eu vi, falei, não sou eu não é pra mim não. Mas é isso, tem que colocar pra ver, vamos lá, tá? Me conhecer, vamos lá, conhecemos. Hoje dava até problema, porque ela era muito nova na época, né? Tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Legal. Isso aí. E foi onde nós conhecemos, namoramos 6 meses, terminamos. Quando é a vontade de Deus, não adianta. É tudo que nós estamos falando aqui. Não adianta precipitar e colocar esse monte de coisa, igual você explicou no liquidificador e bater. Não, gente, é esperar em Deus, porque o que é de Deus vem em suas mãos. Aí foi o que nós fizemos. A gente namorou, terminamos. E depois nós voltamos para namorar e casar. E está essa bênção aí até hoje. Até que a morte nos separe. Amém. E de vocês, quem
Porque a gente sabe que o casal tem que ter um lado cômico, né? Quem que faz aí os memes do casal? Quem que é o mais bagunceiro? É ela ou é você? Que tem que ter uma brincadeira, né? O Giovanni, ele é muito sério, assim, mais sistemático, mas quando ele está no momento dele, assim, de descontraído, de descontração, ele é super divertido. Tem algumas pessoas que conhecem ele, assim, mais sério e tal, e quando está no momento de descontração, de brincadeira, fala, gente, eu não conheço esse lado dele, não, porque ele é super divertido, faz a gente rir, ele é muito divertido, é mais que eu, com certeza. É bem isso mesmo, Marcelo. Eu sou muito sério, tem gente que nossa, mas o Giovanni, ele é muito sério, eu queria aproximar, mas ele não dá abertura. Já passei por isso, é até ruim, né? Porque pessoas que querem aproximar. Mas no meu momento mesmo ali, às vezes de lazer, um momento de confraternização, que eu me entrego ali, o pessoal ri. A maior alegria minha é fazer o pessoal rir. Muito bom. Diverte a turma. Diverte a turma. Porque a gente estava falando assim, mas muitos casais faltam isso, né? Essa brincadeira. Porque quando... Verdade. Eu me recordo quando eu era... Aliás, não era, né? Eu continuo sendo um eterno namorado da Dona Miriam, né? Mas quando nós namorávamos, eu era mais sério no namoro. Um namoro assim mais respeitoso, um namoro mais tradicional. Então eu respeitava os horários. Então assim, foi aquele namoro tradicional. Gente, ainda existem namoros tradicionais, tá? Ainda tem, Sim, né? ainda bem. Porque hoje a galera tá mais avançadinha, né? Sim, verdade. Hoje acaba que não tem mais o namoro, mas eu me recordo que no namoro eu era mais sério quando nós estávamos nesse período. Depois, no casamento, aí hoje eu já sou pra caramba. Hoje eu sou o brincalhão eu pego mais peça nela do que ela prega em mim. Então, assim, casamento tem hora que falta esse ingrediente chamado cômico, né? Chamada alegria, né? Descontração, né? E muitos levam a risca ali, né? Verdade, esse humor, e ele é importante, porque às vezes tem um ali que leva tudo muito ao pé da letra, né? Às vezes já está vivendo alguma situação de tensão e essa descontração, esse humor, ele quebra isso, ele faz ali um ambiente, um lar mais leve, mais saudável, né? Mais divertido, com os filhos, né? Então, isso realmente faz falta. Lá em casa, a gente brinca muito com os meninos, uns ou outros, e tem dia que é assim... É pura diversão, é muita zoeira. Isso, não tiver isso, não é casamento, né, gente? Não é casamento. Então acaba que vira dois irmãos dentro de casa e não existe o casamento, né? Isso mesmo. Então tem que ter essa alegria, né? Isso, e para os meninos também, né? Faz toda a diferença para os filhos, né? Ver ali aquele tempo de brincadeira com eles, entre nós. Eles também vêm, participam ali das brincadeiras. Eu acho que família é isso, né? Família é isso. Hoje teve um certo período da minha vida, né? Podemos... não queria colocar porque hoje a noite é de vocês. Hoje eu não tenho que falar nada da minha pessoa, mas teve só dando um adentro aqui, teve uma situação que foi bem na pandemia, eu estava assim muito apertado financeiramente. Ainda eu estou. Quem não está apertado financeiramente? Se você quiser fazer um Pix aí, ajuda o programinha aqui porque tá difícil, mas enfim. Mas eu estava muito apertado. E eu fiquei atordoado durante a parte da tarde. Aí chegou assim, umas 5 horas da tarde, umas 5, 6 horas, eu passei de 1 até 5 remoendo vários pensamentos ruins, muitos pensamentos ruins. E eu não vou conseguir, falta isso, falta aquilo, enfim. Quando foi exatamente 6 horas, 6 e pouquinho, veio a seguinte mensagem. Como é que Deus fala ao nosso coração? Até aqui... Nos ajudou. O Senhor nos ajudou. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus cuidou de mim. Aí eu falei assim, peraí. Pra que eu tô preocupado? Falei, poxa, se Deus cuidou de mim até hoje, nunca faltou nada, sempre Deus me supriu em tudo. Sempre Deus esteve presente na minha vida. Hoje nós chegamos até aqui porque o Senhor me ajudou. Então, se até hoje Deus me amparou, Deus me deu força, por que eu estou assim, agitado, estou remoendo vários pensamentos ruins? Sabe o que eu fiz? Falei para minha esposa assim, fecha tudo, vamos embora, vamos para casa, passei a mão no menino, passei a mão no João, nós fomos para casa, aí divertimos e as coisas estavam para resolver. Mas se eu não tirasse esse momento, de repente, de 6 horas, pulava para 10 pulava para o outro dia, ou seja, uma bomba relógio, né? Isso. Então tem hora que o casal
A gente sabe que nós estamos em momentos assim muito ruins financeiramente falando, tipo assim, o país está atravessando uma situação muito delicada. E tem hora que deixa tudo de lado, vai para a praça, vai passear com o cachorro, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma alegria, porque senão a corda muito tensionada, ela acaba arrebentando, né? Tende a arrebentar, né? Ô Marcelo, eu sou daquela opinião seguinte, tudo que você foca expande, seja o problema ou o resultado. Então, eu sou muito daquele de focar no resultado. Ótimo. Certo? Eu foco no resultado ali, primeiramente Deus, é pela fé, e busca em Deus e, né, vai dar certo. Descansa. É o que você fez, foi pela fé. O que você fez? Juntou a família e vamos. É confiar em Deus, acreditar em Deus, porque até naquele momento Deus não estava com você, Ele não ia te abandonar, né? Ele estava no barco ainda. Exatamente. É mesmo? Qual frase ou versículo resume o relacionamento de vocês? Essa é bacana, hein? Eu acho que a gente pode falar um pedacinho de Coríntios, né? Que é o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Eu acho que, né, que Deus, nós nos escolhemos, né? Sim. E Ele nos uniu e a gente teve muitos problemas, né, no início do nosso casamento e a gente suportou, né? Eu falo que a gente suportou, a gente venceu, a gente buscou em Deus, buscou ajuda, né? E eu acho que é esse versículo lá de Coríntios 13, né? Ele fala, acho que ele resume bem aí o que nós passamos e vencemos, né? E digamos de passagem que é um versículo assim maravilhoso, né? Esse o amor capítulo. tudo suporta, né? Tudo suporta. Verdade. Pode falar, gente. E esse é o verdadeiro amor, né, Marcelo? E esse é o verdadeiro amor que nós precisamos ter consciência dele, porque não tem como dar errado. Não é isso? Que é o amor de Deus, né? Então, é exatamente isso. É o amor que é a decisão, né? As pessoas, às vezes, levam o amor muito por sentimento. Eu não sinto mais, né? Mas o amor, na verdade, ele é uma decisão. Né? Ele não é um sentimento, porque o sentimento passa, né? E a Bíblia fala que o amor jamais acaba, né? Exatamente. Bom, para esse casal que está nos ouvindo agora, eu queria que vocês olhassem diretamente aqui para essa câmera. Qual conselho que vocês dariam para esse casal que está nos ouvindo agora, que acha que isso não funciona, que casamento tradicional não funciona? Qual é o conselho? Falar assim, Marcelo, isso aqui funciona porque eu pratico. Vai lá. Bom, a gente acredita que Deus ele estabeleceu a família, o casamento, para nos afiar, né? Então, dentro do casamento é onde que a gente é mais desafiado, né? Dentro do casamento, eu com meu marido, é onde que, de fato, eu vou precisar trabalhar em mim aquilo que eu preciso melhorar, né? Só que, se você hoje acha que o casamento, né, ele é uma instituição falida, eu te convido, né, a conhecer mais do que diz a palavra de Deus a respeito do casamento, da instituição, porque Deus, aquela questão do casamento, que são as pessoas. Fala. Como assim? Com relação a Deus, do casamento, que o casamento, Deus, ele não transforma o casamento, ele transforma nós, as pessoas. Gente, é bem isso aí que a Luciana está querendo dizer, isso mesmo. Porque Deus, nós, na condição de ser humano, o que acontece? A gente precisa entender de que nós somos dependentes de Deus o tempo todo. Porque Deus, ele não restaura casamento, ele restaura pessoas. Tá certo? Porque uma pessoa restaurada, ela vive longe do pecado, tudo que ela quer é o quê? É viver próximo de Deus, ter um lar abençoado, filhos abençoados, né? Um casamento, né? Sarado, né? Para ter uma vida plena, né? Com Deus. E casamento, o que é o casamento? O casamento, ele forja caráter em nós, né? O casamento, ele forja caráter em nós. Eu entendo assim, eu vim, né? Eu de uma família, a Luciana de outra, e nós casamos onde Deus, né, nos uniu e a gente estamos juntos, temos os conflitos, a diferença é que nós sabemos lidar com eles, né, porque os conflitos eles sempre vão existir, a gente precisa saber lidar com eles. E o conselho que eu dou para os casais, às vezes, que está passando por um problema,
Entenda uma coisa, Deus ele é capaz de mudar qualquer problema. Ele continua sendo Deus, ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Né? Ele ressuscitou Lázaro que estava morto, para ele mudar uma história de um casamento, basta um estralar de dedo. Tá certo? O que eu queria até deixar um versículo, né, para vocês é o seguinte, lá em Lucas 1:37, nos diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Isso é palavra de Deus, não sou eu. Isso é palavra de Deus. Para Deus nada é impossível. Então continua acreditando num Deus que é capaz de mudar qualquer história no seu casamento, porque Ele muda. Depende de você. Exatamente. Eu vou começar a dar uma boa noite aqui para os nossos internautas. Diego Santana está presente. O Ézio, boa noite. A Pri Cruzeiris, Pri, está sumida. Seja muito bem-vinda novamente ao canal Saindo da Crise. A Flávia, boa noite. Lu e G, casal nota 1000. Exemplo de casal e de líderes. A Sueli Vinhas do Vale, boa noite. O Breno também está presente, Israel Amorim está presente, o Hélio Antenista, o Hélio é nosso DJ. Ô Hélio, você faltou hoje, hein, amigão? Tinha que estar aqui, botar uma música pro casal e tal, mas brincadeira, o Hélio está sempre conosco aqui. A Sandra, isso minha filha, corretíssimo. Minha mãe. A Mira está presente, o Durval também está presente, o Douglas também está aqui presente. Estão falando que vocês são autoridades no assunto de casamento. Eita. O Douglas está aqui, e tem uma pergunta aqui que eu vi aqui agora. O Paulo, qual a frase... O Paulo Roberto, ele faz a seguinte pergunta. Qual a frase que nunca deve ser dita num relacionamento? Vou me separar de você. Forte, hein? Porque palavras têm poder. Forte, hein? É, isso mesmo. E olha que eu já pensei, já falei algumas vezes, porque... Casamento não é brincadeira, né, gente? Não. A gente sabe que são duas cabeças, Sim. realmente tem seus momentos de atrito. E casal que não tem briga, que não tem confusão, não é casamento. É. De vez em quando tem que ter uns tumultos, senão Sim. tem que arrumar uns Acaba tumultos lá, tendo. não é? Não existe, né? Esse casamento Você perfeito, não procura, né? velho. Não, Se não tiver uns tumultos, não é casamento. Mas essa frase é uma frase muito... porque palavras, né? É o que o Giovanni falou. Palavras palavra, ela dá legalidade, ela abre portas, né, para tudo, né? Então, assim, a Bíblia fala que a gente come do fruto do que a gente fala, né? O próprio Deus criou o mundo falando, né? Então, a gente vê como que a palavra, ela abre campo espiritual, né? No campo espiritual, o que é dito é lançado, né? Então, isso é muito sério. Mas já dizemos também, já passamos por isso. Mas não podemos brincar com as palavras, né? Forte, então, a gente falou, mas né, depois já repreendemos, já Sim. falamos com o inverso. Que tem hora... Né? Sim. Ô, Gê, nós somos homens, mas faz uma brincadeira aqui, tem hora que a mulher enche o saco. Nossa. Dá vontade de chutar o balde. Isso Tem aí. hora que... O problema é que a mulher foi empoderada lá no Jardim do Éden. Brincadeira, viu, gente? Na realidade, a gente fala assim, nós homens tem sempre esse tom machista, né? Que ninguém entende mulher, mas nós não vivemos sem as mulheres. A Então, assim, verdade é Verdade. essa, né? Isso aí. Ai de nós se não fosse elas. Verdade. E dentro de um casamento, existe o famoso orgulho? Tem casais orgulhosos, que um tem orgulho do outro. Existe isso? Vocês acreditam que existe orgulho entre casamento? Dentro do casal, dentro do casamento, podemos assim dizer? Tem sim, eu posso te dizer e assim, com propriedade. Ai, ai, ai. Eu era uma pessoa que eu era muito orgulhosa. Dentro do casamento? Dentro do casamento. Eu sou uma pessoa que eu não sabia pedir perdão, Marcelo. E quem me ensinou foi minha esposa. Você tem noção, você ter certeza de que você está errado, igual como 2 mais 2 é igual a 4. Eu tinha certeza que eu estava errado, mas eu não sabia pedir perdão. Nós homens somos assim. Agora, olha a sabedoria, a importância de uma esposa sábia. Porque a Bíblia diz que a esposa sábia ela edifica o lar, tá certo? A minha esposa, ela ciente, eu 100% certeza que eu estava errado, e ela sabia disso, e ela vinha e me pedia perdão. Ela virava para mim e falava assim, hoje vamos ficar numa boa, o tempo passa muito depressa, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, a gente precisa estar bem, a vida passa.
Isso não tem coisa pior, cara. Você saber que você está errado. Aquilo era a mesma coisa dela estar me enfiando uma faca devagarinho. Aquilo doía mais do que tudo, porque eu sabia que eu estava errado. Então, eu acho isso foi uma sabedoria muito grande da parte dela, sabe? Foi onde eu aprendi. Ela me ensinou a pedir perdão. Hoje eu não tenho problema com isso, porque o orgulho não deixava. Hoje eu sei reconhecer a hora que eu erro, foi mal, errei, vacilei, né? E sei, com isso, pelo fato de eu ter aprendido a pedir perdão, e às vezes eu não quero pedir, então eu prefiro deixar o orgulho de lado. Às vezes eu levo na brincadeira. É o que a gente estava falando. Às vezes é melhor você levar ali o assunto numa brincadeira, numa descontração, do que você alimentar aquela coisa ali, porque hoje eu decidi ser feliz no meu casamento. Eu não quero, nem a razão eu quero ser feliz. Então é onde a gente leva mais descontraído ali, não tem briga, não tem discussão, né? Verdade. E aí, Lu? Fica mais leve, né? Tem casais orgulhosos, assim, que realmente o cara ou a mulher não dá o braço a torcer. A mulher fala, eu quero guarda-roupa vermelho, e quer saber, ela vai meter o guarda-roupa vermelho. O outro fala, não, eu quero guarda-roupa azul. E é um pé de guerra em função de orgulho? Tem sim. E aí chega nesse ponto, né, de que ninguém cede, né? Ninguém quer ceder, ninguém tá errado, a culpa é sempre do outro. E com isso vira realmente uma guerra. É como se fosse um cabo de guerra, um puxa para um lado e outro para o outro, sendo que nós deveríamos ser parceiros, cúmplices, né? E caminhar para a mesma direção, né? Porque a Bíblia até tem uma passagem que eu gosto muito que fala: andarão dois juntos se não houver acordo, né? Não vai dar certo se um quer ir para o lado, o outro para o outro. Então, essa questão do orgulho vai exatamente ao lado oposto, que é o da humildade, o do reconhecimento, do olhar para dentro de si. E existe muito isso. Eu acredito que assim, a maior parte dos problemas é em virtude disso, porque ninguém quer ceder, ninguém quer reconhecer que está errado, ninguém quer renunciar, né, a uma vontade, né? Eu tenho a minha forma de pensar, a minha criação, né, questões individuais que eu acredito, e ele tem a dele. Mas em algum momento a gente vai precisar chegar num acordo. Eu vou precisar ceder, ele também. E alguns casamentos, só um vai cedendo, e aí entra aquela questão. Pode se cansar, né? Pode chegar no momento, né, em que vai chegar um momento de cansaço daquela única parte ali que cede, né? Verdade. Homens, segredo para todos vocês. Façam as suas mulheres felizes. Quer ser feliz no seu casamento? Deixa ela decidir as coisas, deixa ela resolver para lá e deixa a mulher decidir. Quando a mulher está feliz, meu irmão, tudo vai bem na sua vida. Entre quatro paredes é mil maravilhas. A coisa se resolve linda e maravilhosamente bem. Agora, quando o cara é um cara incisivo, é um cara chato, vai dando 10 horas, 11 horas, a mulher ela veste uma calça, veste duas, veste três, bota a blusa de frio e fala que ninguém me toca, não sei o quê. Por quê? Você é vacilão, irmão. Você é vacilão, pô. Aprende, faça a mulher feliz e vai tudo bem. Esse é o segredo, não, Eugênio? É recíproco, né? Se for feliz, ela vai te retribuir. Ou seja, a gente está ganhando, mas a gente dá aquela situação. Olha o machismo aí. Eu estou perdendo, mas você sabe que não está perdendo, mas você finge de bobo que você perdeu a batalha, parceiro. Sempre ela tem que ganhar e pronto, acabou. Às vezes para ganhar tem que perder, né, Marcelo? Dá um de bobo, entendeu? Paulo fez assim, dá um de bobo para ganhar uns tolos, entendeu? Então dá um de bobo. Realmente, não era bem isso que eu estava pensando, não. Exatamente. Mas tem hora. Relação com finanças. Quem é o mais gastador de vocês dois? Quem gasta mais? Quem torra mais dinheiro? Lá em casa a gente até tem um certo equilíbrio, sabe? Não vem falar que é família de Doriano, porque não tem família de Doriano. Que as propagandas lá da Globo não tem isso. Tem que ter um aí que gasta mais. Assim, a gente até não é Não muito tem, Marcelo, gastado, você acredita? Sério? Nós dois somos muito pé no chão com finanças, com dinheiro. Sabe, assim, troca opiniões. É o momento agora? Não. Vamos esperar um pouco mais? Assim como eu trabalho, ela trabalha, o dinheiro é da família, não tem esse negócio, o meu dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, o dinheiro dela é meu, o meu é dela e vice-versa. Sabe por quê? Por que acontece, Marcelo? Nós somos uma só carne. Ela entrou no casamento como auxiliadora, ela está aqui para me auxiliar. Só que tem uma diferença, é o seguinte, o mundo secular, às vezes, lá fora,
Nós, homens, às vezes a gente gostamos muito de contar com a ajuda da esposa. Mas assim como ela me ajuda, hoje eu dei faxina na casa o dia inteiro. Bom, Me esse aí. ajudou. Hoje eu fiz a faxina lá, bonzinho esse. comecei lá no... comecei lá nos fundos, na área lá, e lavei tudo, podei grama, lavei a varanda em cima. Sabe por quê? O que eu faço ali, o que eu fiz, eu não fiz para ela. Eu fiz para nós. Ótimo. Assim como o dinheiro dela entra em casa, ela não está me ajudando. Ela está fazendo para nós. Você está me entendendo? Se nós somos uma só carne, nós temos que crescer, construir para a família. E assim é o que eu ensino para os meus filhos. Nós somos uma família, nós temos que ser unidos. Sabe? E é o que a gente faz, né? E graças a Deus, desde o início. E ele é um ótimo administrador, né? Então, assim, às vezes a mulher tende a ser mais ansiosa para as coisas, para comprar algo e tal, mas a gente sempre entra num acordo, né? Então, assim, a gente até conversa com muitos casais que têm esse problema, às vezes vai, compra, não entra no acordo, né? Depois que conta que comprou, que fez dívida. Graças a Deus, assim, a gente nunca passou por isso, a gente sempre teve um acordo para poder estar comprando alguma coisa, para estar fazendo algum compromisso, uma dívida maior. Então, assim, e graças a Deus tem dado certo, né? Sabemos esperar, né? Controlamos a ansiedade, sabe? Há tempo para todas as coisas. Verdade. Gente, eu tô tentando pegar o casal aqui, mas tá difícil, viu? Mas eu vou conseguir. Eu prometo que até o final da live eu vou pegar o casal. Calma aí. A Cris, ela fala o seguinte: tem que ter tumulto mesmo. É fogo no parquinho. Pô, Cris, aí também você pegou pesado, hein? A gente falou tumulto, mas um tumulto, né? Controlado, né? Vai botar fogo no parquinho não, porque... Maravilha. Hoje nós temos muito aqui comentários. A Lilian deu uma boa noite. Tem muito orgulho desse casal. O Elísio, o G era orgulhoso demais. Esse casal acompanhou a gente por muito tempo. Elísio e Sueli, né, a Lírio e Vanessa, são casais assim que a gente é grato pela vida deles. Pagaram muito preço pelas nossas vidas. Oraram muito por nós. Nós demos trabalho para eles, viu? O Douglas, ele fala o seguinte: ceder e perdoar são ações e atitudes indispensáveis. Realmente. Realmente, Douglas, são situações indispensáveis. Isaac, orgulho desses pais maravilhosos. Exemplo de casal e pais. Esse aqui é o nosso Isaac. Filho. Isaac, obrigadão, Isaac. Um abraço. Graças a Deus, né? E o Renato, eu faço a minha esposa muito feliz. Então você aprendeu o segredo, meu filho. Esse é o segredo da vida. Se a mulher tá feliz, o casamento vai bem. A mulher entristeceu, aí sua vida vai virar um inferno. Jesus fala, é melhor viver no telhado do que viver com a mulher rinchosa. Então, muitas das vezes é você que faz ela virar rinchosa. Então, trate ela com amor, com carinho, que eu costumo dizer que tem uma frase, são posturas que a sociedade coloca que eu não concordo muito com isso. Fala o seguinte: quando o cara tá querendo alguma coisa, ele começa... eu já falei isso aqui no programa. Ele começa desde manhã, vai adulando, vai passando a mão e vai mandando as flores, não sei o quê, porque ele está querendo alguma coisa. Né? É isso que acontece, geralmente? Normalmente é essa questão do interesse, né? Aí fala assim, ó, de manhã você começa, leva café na cama e fala com o meu amor, que não sei o quê, porque à noite o sujeito, ele quer alguma coisa. Ele sabe que se ele tratar bem, ele vai ter alguma coisa à noite. Mas eu costumo dizer, esse tratamento ele tem que ser todos os dias. Contínuo. Não é só porque ele quer alguma coisa 10 horas da noite. Exatamente. Né? Que acaba não levando mesmo também, né? Porque fica aquela coisa do interesse, né, Marcelo? Oh, Deus. Muito interesseiro. Tá vendo? Quem vai com muita sede ao pote, acaba que no final da noite você fica chupando o dedo aí. Tipo isso. Gente, existe uma forma de comunicar entre casais? E tem hora que o silêncio também é uma forma de se comunicar? A Bíblia diz, Marcelo, lá em 1 Pedro 3:1, que a esposa sábia, que tem um esposo que não conhece o evangelho ainda, ela vai ganhar ele com silêncio. Oxi, toma distraído. Com silêncio. Caladinha ela vai ganhar ele, só com testemunho. Sabe, muitas das vezes a pessoa fica... Nós passamos por isso, né, Luciana? Sim. A Luciana, eu conheci o evangelho, quando eu conheci a Luciana, levei a Luciana para a igreja, apresentei Jesus para ela, mas eu não estava firme ainda na presença de Deus.
Mas assim eu fiz, levei ela. E com isso, ela firmou com Cristo, aceitou Jesus, batizou e firmou. E eu ainda fiquei meia boca ainda. E ela querendo me levar aos trancos e barrancos. Chegou um ponto que ela queria me levar até quase que à força. Aí, mesmo eu, na minha ignorância, eu disse para ela, não é assim que você vai me enganar. Não vai ser dessa forma. Eu disse para ela. E é o quê? Foi o quê? Através de oração, eu vendo a esposa que eu tinha, aí eu falei, peraí que eu estou todo errado. Aí foi onde eu falei, não, eu preciso estar ao lado dela. Então, assim, isso é muito importante que as mulheres entendam isso. Em 1 Pedro 3:1, pode ir lá e conferir lá. A esposa sábia vai ganhar o seu marido que não conhece o evangelho em silêncio. Forte. Fala mais próximo, por favor. Isso, tá. Obrigado. E tem os dois lados, né? Esse silêncio, que é uma sabedoria mesmo, para poder estar buscando em Deus e alcançar algo. Agora tem o silêncio, que eu acho que não é legal também, que é a parte da pessoa se fechar, né? A gente sempre fala que essa questão da comunicação, do diálogo, né, da escutativa, ela precisa estar presente no casamento, né, o diálogo, porque muitas vezes a pessoa se fecha ali, aconteceu algo que às vezes um dos cônjuges não gostou, mas a pessoa, ao invés de conversar, ela silencia, né, ela se fecha. E com isso o problema não é resolvido, né? Então, assim, é uma forma de comunicar, assim, mas que não está correta, que ela precisa rever. O problema, ele precisa ser resolvido, e muita gente às vezes foge do confronto, né? Às vezes foi criado numa família onde não podia falar, ou se qualquer coisa que fosse falar gerava briga, discussão. Então a pessoa, ela tende a fugir desses confrontos, dessas conversas difíceis, né? E vocês tocaram um ponto muito legal, sabedoria, né? Sabedoria. O problema que ela disse, Marcelo, o problema, se ele não é resolvido, ele te acompanha. A importância do diálogo é isso aí. Tem um problema para ser resolvido? Senta e resolva. Porque não, tem pessoas que têm mania de deixar. E nada começa grande, tudo começa pequeno. O problema, quando ele é pequeno, se esse copo estiver no chão, é um obstáculo, mas você consegue passar por cima dele e seguir sua vida. Mas se essa mesa estiver, para você atravessar ela, fica mais difícil. E são esses pequenos obstáculos que acabam com o casamento, sabe? Então, assim, precisa sentar e ser resolvido, porque senão o problema, ele vai te acompanhar. Verdade. E a sabedoria, vocês colocaram um ponto assim muito legal. E mulheres, aprendam a ser sábias. Há tempo para tudo, há tempo para conversar, há tempo para poder questionar, há tempo para poder cobrar, porque a mulher, ela começa a ir na igreja, e o pastor fala, olha, tem que pegar firme, ora, vamos lutar contra o mal, tem um diabo aí, tem um espírito maligno, vamos pegar firme e tal, que não sei o quê. E a mulher, ela sai da igreja e vai para casa. Aí no outro dia ela chega na igreja com o olho roxo, toda quebrada, parece que passou um caminhão nela, toda com o braço quebrado, o bracinho pendurado. E o pastor pergunta, o que aconteceu, senhora? O que aconteceu com a senhora? Eu cheguei em casa e eu fui amarrando aquele demônio, fui amarrando aquele satanás, meu marido começou a vir, eu falei assim, tá amarrado o diabo, isso, aquilo, outro, que não sei o quê. Ou seja, tomou um pau do marido porque tem hora para falar, tem hora para poder... Tem que ter essa sabedoria. Tem hora para falar e jeito para falar, Marcelo. Isso, tocou num ponto muito forte. Dá um conselho aqui para as mulheres, eu posso dar um conselho? Mulheres, encham a boca de água. É verdade. Entendeu? A gente tem até né? Enche a boca, né? Conta. A gente passou por um problema parecido. Eu tomando banho e tudo, ela chegou, igual por isso que eu até disse, né? O problema não é falar, é o jeito de falar. Verdade. Ela chegou, eu já tinha tomado banho e lavei a cabeça lá com um vidro de shampoo, ele já tinha acabado, eu já tinha cortado e tirado o restinho dele, sacudido, aproveitado tudo que tinha nele. Quem não faz isso? Aí o que acontece? A Marcela aí pegou, ela chegou e falou assim, o que esse vidro tá fazendo aqui ainda? Ela estava certa, porque eu poderia ter jogado ele fora e não tinha jogado. Mas o jeito que ela expressou, eu fiquei mais ou menos irado. O melhor de tudo, que eu estava escovando os dentes. Aí deu tempo de acalmar os ânimos. Ótimo. Fiquei tranquilo e disse para ela assim, o que acontece? Você está certa. Mas não precisava de você falar do jeito que você falou.
Aí eu desarmei ela. E assim, nós homens também tá sujeito a falar dessa forma, né? Se a gente não ponderar ali, no momento ali de raiva ali, de estresse, às vezes, poxa, por que você não fez isso? A gente tem que falar, mas tem que ter jeito, né? Olha, o G estava com a boca com creme dental, escovando, estava com a boca cheia. Mas o conselho que eu dei é, mulheres, enchem a boca d'água. Fica o dia inteirinho com a boca d'água. O marido vai falar alguma coisa, você tá doida para mandar ele para aquele lugar, mas você enche a boca d'água e fica... não sei o quê. Que desgrama essa mulher que não fala nada, né? Porque ela tá com a boca cheia d'água. Ela está se controlando. Então, enche a boca de água e fica a boca cheia de água. Você tá com vontade de pegar esse homem e mandar ele para aquele lugar, mas você fala, não vou mandar. Ele vai ser transformado, ele vai ser uma nova criatura. Aí você tá doida para soltar os cachorros, mas se contenha, para ter tempo para tudo e o jeito para falar. E um detalhe, na hora do futebol, criatura, não é hora de você falar das coisas da casa. Deixa o cara assistir o futebol dele, poxa. Isso é sabedoria, né, Marcelo? Isso é sabedoria. O time do cara já tá na segunda divisão, tá Já perdendo, tá já vai perder o campeonato, o cara já tá com raiva. Aí você vai falar dos problemas da casa ainda? Você tá caçando problema, né? Tem que ter sabedoria, Acaba né, que mulheres? nem o time faz gol e nem ele. Mas tem que saber a hora, tem que ter sabedoria mesmo para poder falar, como falar. Isso tudo faz muita diferença, né? Maravilha. O que vocês mais ouvem no atendimento que vocês fazem com os casais? Qual que é, assim, a dúvida ou a situação mais peculiar? Tipo assim, sempre isso é recorrente nos nossos atendimentos a casais. Tem uma coisa em xeque, assim, que vocês podem comentar? Tem, sim, a situação financeira, né, Jimmy? Rede social. Muitos casais, ultimamente, reclamando mesmo dessa parte de celular, né, de rede social, né, a questão do tempo. E aí isso vai desencadeando outras coisas, né? Então, às vezes o cônjuge, né, quer ali uma atenção e reclama que não tem essa atenção, às vezes da esposa, do marido, porque está o tempo todo no celular, né? Às vezes o marido chega ali do serviço, quer conversar, ou o contrário, e aí o tempo do casal acabou ali. Então, essa questão da rede social tem sido muito recorrente, né, do uso do celular, né, contínuo. Questões financeiras também aparecem muito, né, o descontrole, né, financeiro por parte de um dos cônjuges. Isso leva mesmo a situações de até divórcio, né, muitas vezes. E a questão sexual também, intimidade. Né? De intimidade também é um negócio que pega muito também. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Não. Eu costumo dizer para nós que mantemos assim uma boa... não é boa conduta, nós somos tradicionais. A palavra mais legal. Eu costumo dizer que para nós que somos tradicionais, tivemos um namoro tradicionais, vocês estão entendendo a forma que eu estou dizendo, que na hora do namoro não se pode se tocar, mas o sujeito ele fica doido para entrar dentro da pessoa, a pessoa, você não sabe quem entrou dentro de quem, e aquela confusão toda, o muro é de chapisco, na hora que você vai ver o muro já não tem mais chapisco, é aquela loucura, mas depois que casam, aí você fala, poxa, agora sim vocês podem tudo e mais um pouco, e deixa pra lá, né? Não acontece. No namoro não foi assim, né? O problema é que as pessoas não entendem, Marcelo. O tempo de namoro é para conhecer. Na verdade, para namorar você casa. Você casa para namorar. Ali aquele tempo de namoro você está só se conhecendo. E depois que casa, que pode namorar, eu não sei o que acontece. Que tá ali, né? Tem a bênção de Deus ali no casamento, tem tudo para namorar e o pessoal pega e muitos se espriam. E a intimidade é um presente, né, que Deus deu, né, deveria ser a celebração ali do casamento, né, do casal, um momento para desfrutar mesmo do prazer ali, e realmente são muitos relatos de problema nessa parte e dos dois lados, né. Ou seja, dinheiro, celular e intimidade. É o que vocês mais ouvem nos seus atendimentos, né? Sim. Isso. E acaba que realmente nós percebemos que hoje em dia é o que mais tem devastado os casamentos, né? Sim. Hoje eu tô cheio de segredinho, hein? Oh, Deus. Eu costumo dizer o seguinte, no tocante à intimidade. Muitas coisas podem ser resolvidas com o tal do hormônio. Geralmente, quando o casamento tá ali no início, o homem, ele é mais... ele procura mais. Ele é mais incisivo, ele tá ali mais
ele é o mais, como é que eu posso dizer? Ele é o mais esquentadinho. Apimentado. Mais apimentado. Ótima, me ajudou aí, bacana demais. Então, no início, realmente, o homem ele é mais apimentado, ele é mais esquentado, ele acaba que procura a mulher mais vezes. Mas com o passar do tempo, isso inverte. Por quê? O homem ele passa a produzir menos testosterona, ele perde um pouco do seu libido, mas ao contrário, a mulher, no início, ela não procura muito, mas depois ela passa a procurar muito mais do que o homem. Só que maridos não entendem isso. Ou seja, e tem períodos também que a mulher também não passa a procurar em função da sua fase hormonal. E muitas pessoas não entendem o poder dos hormônios. E muitos casamentos muitos divórcios poderiam ter sido evitado em função do ingrediente legal chamado hormônio. Realmente isso tudo que você falou. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de procurar ajuda mesmo, né? Atendimento médico, né? Que tem propriedade para poder, né, dar esse apoio, esse suporte nesse momento que, de fato, não é fácil. É uma mudança, né, no corpo, e, enfim. De ambos, né? Exatamente. E que se procurar a ajuda correta, eu acredito que vai conseguir passar, né, por essa fase aí da melhor forma, né? Principalmente os homens. O tal da testosterona, você tomar uma dosinha, meu irmão, vai resolver seu problema, você vai ficar bacana. Procura um endocrinologista, ele vai fazer todos os exames lá, ver como é que está a sua testosterona livre. Eu estou falando isso com propriedades. Eu estudo mais de 10 anos, eu estudo sobre o poder dos hormônios, eu faço uso de hormônios, mas tudo controlado, porque na verdade eu sou um fisiculturista, enfim. Mas se o casal entendesse a força que tem o hormônio, muitos divórcios, aquela questão boba, nós estamos falando de orgulho, essa insegurança que a mulher tem, as dúvidas geradas pelo casal, esses pequenas coisinhas, tudo se resolveria com o tal do hormônio. Hormônio é vida, casal. Guardem isso. Hormônio é vida. Mas assunto para outra live. Então, fica a dica aí. E volta de novo o diálogo, né, Marcelo? Verdade. Porque o casal que tem essa transparência, que consegue falar de todos os assuntos, é onde ajuda. Porque, igual você falou, pode gerar dúvidas, né? Porque, às vezes, o homem deixou de procurar igual ele procurava, pode passar coisas na cabeça do cônjuge, da esposa. Sim. Então, é o fator diálogo em tudo, ter essa liberdade. O casal, ele precisa disso, sabe? O que tá bom para você? O que eu preciso melhorar? Sabe, o casal, isso é muito importante. O casal ter essa liberdade de perguntar um para o outro. O que eu preciso melhorar para a gente estar melhor, para a gente melhorar o nosso casamento, né? Verdade, mas homens são orgulhosos. Sim. E, amigão, se broxar, não preocupa. Isso é normal, acontece todo mundo. Procure ajuda, né? Isso mesmo. Procure ajuda. E hoje, assim, o que mais nós temos visto são pontos de apoio, são clínicas, são situações que podem resolver, quanto para os homens também, quanto para as mulheres. A medicina está aí extremamente moderna. Verdade. Coisas que aconteciam no passado que não tinha solução. Hoje é simples de se resolver, mas o G tocou muito no ponto. Procure ajuda. É na cama que a intimidade do casal se fortalece? Que o casal se fortalece na cama, na sua intimidade? Vocês acreditam nisso? Ô Marcelo, eu entendo o seguinte, a minha intimidade melhorou quando eu melhorei a minha intimidade com Cristo, sabe? Quando eu chamei Jesus para o meu casamento, que eu fiquei mais próximo de Deus, tudo mudou. A minha intimidade com a minha esposa, o meu relacionamento, assim, Deus fez uma viravolta em tudo na minha vida, sabe? Foi um momento que eu trouxe de fato, de verdade, Jesus para a minha vida, para o meu casamento. E tá tudo ligado, né? Assim, quando a gente busca essa intimidade com Deus, a gente vai estar mais perto de Deus, vai fazer aquilo que Deus fala, né? Cumprir o que está ali na palavra, e automaticamente a minha intimidade com Ele também vai ser
né, vai melhorar, vai estar ligada, né, como se fosse uma pirâmide Isso que eu ia mesmo. fazer agora. Quanto mais perto a esposa e o marido eles estão de Deus que está aqui no centro, mais unidos eles estarão, né? Então, eu acredito sim que esse momento da intimidade ali do casal é onde esse laço é fortalecido, sim. Deu né? para você entender a pirâmide ali? Aqui, ó, só para você entender. Aqui Mostra está a aqui pra pirâmide. câmera. Aqui está a pirâmide, né? Jesus está no centro. Põe lá a mão lá. Aqui, né? Jesus está aqui no centro. De um lado está a esposa e do outro o marido. Quanto mais próximo eles estão de Deus, mais unidos Mais próximo também o casal eles vai estão. ficar. Quanto mais próximo eu estou de Deus e a Luciana também, mais próximo nós vamos estar. Forte isso, hein? Efeito pirâmide. E na nossa geometria, né? O triângulo, ele é ele é uma forma geométrica mais firme e é mais forte do que os outros, né? Então, assim, é mais forte que um quadrado, mais forte que um círculo. O triângulo é a forma geométrica mais forte, é o triângulo. E a analogia é muito bacana que vocês fizeram aí. E quando o casal, eles só se aproximam para se pegar. Tipo assim, eles vivem dentro de uma casa, mas eles estão separados, mas eles só se aproximam para se pegar. E depois vão dormir bicudos. Então, é o inverso daquele casal que não procura o outro. Esse não. Eles se procuram, mas é só para pegação, só para aquele momento ali de intimidade, e depois larga para lá e a vida que segue, e só para questão fisiológicas. Isso é muito comum para o homem, né? Às vezes é igual você explicou aí. A gente tem que investir para resgatar, né? Investe o dia inteiro para a noite resgatar. Como é que você vai resgatar se você não investiu? E muitas das vezes o homem é assim, né? E a mulher é diferente, né? A mulher você tem que investir mesmo e tudo. Muitas das vezes o cara às vezes vai dar com o burro na água porque ele não investiu nem nada e chega à noite ali, ele quer tocar. Não, tira a mão. Aí é onde o cônjuge fala, não, dá um tempo. Chega para lá e tudo. Vai ganhar um não ali porque ele não investiu. E nesse caso aí, né, igual ele citou, assim, eles têm uma intimidade ali, mas parece que não vai ter relacionamento nas demais áreas, né? Então, coisa. porque o fato deles terem se unido ali em intimidade não gerou neles assim, a continuidade desse relacionamento, né? Dessa intimidade, que é a questão da cumplicidade, do diálogo, do respeito, né? Se ainda continuaram bicudos ali, né? Como cada um para o seu canto ali, é como se fosse só tratasse mesmo a questão ali do prazer. E a gente entende que a intimidade, né, dentro do casamento, ela vai além ali só do físico, né? Ela é uma união também de alma e de espírito, né? Tá totalmente interligado. Maravilha. Gente, hoje a live tá produtiva aqui, viu? Meu Deus do céu, tô aprendendo muito com o casal aqui. O Alisson Araújo, boa noite, abraço a todos, vamos pra cima, só vitória, é isso aí. Marcelo Lúcio, não, boa noite aqui. Ele falou que todos os dias são dias de amar. O Douglas, cônjuges precisam ser amigos e parceiros. A Cris botou aqui um monte de foguinho, falou que tá esquentando. Cris, o negócio aqui tá começando a pegar fogo, hein? O Marcelo tá falando que você vive melhor só fazendo um Pix na conta dela. E vai tratar melhor, hein? Tipo assim, tá falando, pra ser feliz tem que fazer o Pix na conta dela. Realmente, isso aí Marcelo. É bom. Esse ela sorri. O Douglas, homem cabeça... O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. A cabeça só vai aonde o pescoço leva. Sabedoria, realmente. A Juliana falou assim, o homem estraga tudo. Estraga mesmo? Estraga. Oh, meu Deus. Tem alguns homens que é difícil, né? A gente dá vontade de pegar eles e falar, meu filho, né? Trazer eles para, né, a realidade, porque... Tem uns homens que é complicado, né? Eu acho que falta também um pouco de sabedoria aí, né? Para alguns Só os homens, né, Marcelo? Só os homens. Ou seja, toma jeito, sujeito. Assume, né, Muda seu de papel. vida. O segredo é não tentar dialogar com os nervos à flor da pele. Se for para conversar, que seja quando os ânimos se acalmarem. Essa aqui foi os comentários da Esther. Falou que há pouco, perdão é essencial, perdoa a si mesmo e comece agora a mudar a forma de olhar um para o outro. Verdade, né? Interessante, isso Nossa, mesmo. perdão é primordial.
Lu e G são bênçãos de Deus aqui na terra. Amo demais. Mandou um abraço para vocês aqui. O Renato falou que faz a esposa muito feliz. Gente, hoje tem muitos comentários. Acabou que eu não consegui. A Sueli Chave, Deus nos deu alguma coisa assim. Muda para um relacionamento abençoado. Acho que Deus me deu um relacionamento para mudar a ser abençoado. Não entendi muito bem o que a Sueli quis dizer. Conviver é complicado. A Kim Xavier. Realmente, conviver é extremamente complicado, mas a forma que o casal trazendo aqui é fácil, né, gente? Esse é o amor ágape. Bom, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas quero agradecer a todos vocês que participaram, que estão participando, estão mandando aqui. Tem muitos comentários, não estou conseguindo ler todos aqui, toda hora chega comentário. Mas a Renata, casal, esse casal é uma bênção. Vivem o que falam. Amém. Tocando nesse assunto, foi bom a Renata Oliveira falar sobre isso. Eu tenho recebido aqui, eu não posso falar aqui em meu programa, mas eu tenho recebido várias pessoas que passam aqui pelos bastidores, passam aqui pela casa e tal. Gente, o que eu recebo de pessoas aqui não está no gibi, mas enfim. Muitos vêm aqui, são chamados coaches do amor. São pessoas com frases montadas, aquelas frases de Shakespeare, frases bonitas, vem com discursos convincentes, que realmente você, cara, esse cara me convence, que não sei o quê. Mas quando... Você é bom mesmo. Mas quando vai para ditar nos bastidores, ele não é nada daquilo, ele é um personagem. E aí? A importância, Marcelo, a gente tem que viver o que a gente fala, o que a gente prega. Porque o maior ministério que eu tenho é a minha casa, é o meu lar, sabe? E eu tenho que viver aquilo, porque não adianta eu ser uma pessoa com o Marcelo aqui fora, se dentro de casa eu sou uma pessoa... Porque aqui está a pessoa que eu escolhi para viver, até que a morte nos separe. Eu tenho a obrigação, o maior desafio meu, sabe qual é? É amar essa esposa, amar minha esposa, amar a Luciana. Sabe? Esse é o maior desafio que eu tenho. Porque não é fácil, igual você colocou aí. Mulher não é fácil, né? Às vezes tem uns momentos que a gente passa raiva e tudo. Esse é o maior desafio, mas eu preciso amar ela, sabe? Desculpa. Vai lá. E realmente, assim, não é fácil, né? Às vezes falando, né, é simples, tem uma receita e tal, mas é difícil, tem hora que dói, a gente abre mão de algo que a gente quer, né, em prol do outro, em prol da família, assumir, né, um erro, mudar um determinado comportamento, né? Tem coisa que é difícil, vai ser doloroso, mas é o que a gente está falando. Não somos perfeitos, né? Estamos longe, tem dia que eu quero esganar ele e vice-versa, né? Mas a gente sabe, hoje a gente sabe como lidar com isso. Com situações, né? Com as situações, sabe? Ceder, renunciar, perdoar, né? E assim, e é o que a pessoa comentou aí, o perdão, ele é essencial, né? A gente precisa perdoar todos os dias, porque todos os dias a gente erra, a gente falha, né? Então, assim, a gente tenta mesmo viver aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que bacana, né? E tem uma música muito legal que fala das andorinhas, né? Que é do Tinoco e... Como é que é? Tonique e Tinoco. Exatamente. As andorinhas voltaram, né? E fala assim, as andorinhas voltaram, eu também voltei para aquele velho ninho que um dia eu deixei, ela volta ferida, machucada, mas ela volta para casa. E só para a gente passar para um outro assunto, que é muito bacana, nós somos essa andorinha. E tem uma passagem muito legal, Davi ele fala isso, né? Que a andorinha encontrou casa, o pardal encontrou ninho para si e eu encontrei os teus altares. Ou seja, essa coisa do lar da andorinha é um negócio muito marcante, que ela vai para um outro continente, mas ela volta ferida, ela volta machucada, mas ela volta para aquele velho ninho de onde saiu. E ela encontra o parzinho dela e vai até o fim. E o pardal a mesma coisa, ele encontrou a casinha dele, fez o ninho, juntou o parzinho dele e ali ele vai o resto da vida. Mas olha para vocês a importância que tudo que nós estamos falando aqui, ela se reverte no altar. Davi ele fala da andorinha, ele fala do pardal e uma coisa muito legal,
Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu, Rei meu. Forte, né? Muito bonito, Muito forte mesmo. Isso mesmo. Muito forte. Muito. E quando a gente está em Deus, né, as outras coisas, elas vão, de fato, sendo acrescentadas, né? Quando a gente deixa Deus transformar o nosso caráter, né, a nossa vida, né, automaticamente as outras coisas vão se ajustando. É um aprendizado a todo dia, né? Verdade. Gente, não estamos aqui falando de uma utopia, de um amor que realmente é inalcançável. Eu estou aqui trazendo um casal que realmente eles vivem isso. Não são coaches, não tem frases montadas, não tem um clichê, são isso aqui. E eu costumo dizer, investigue, entre nas redes sociais, fuxique a vida do casal, vê se realmente é isso tudo que eles estão falando de fato e tire suas próprias conclusões, provando que o amor, ele existe, que o casamento tradicional, ele ainda existe e podemos dizer assim, ele é forte na sociedade. É o que decide a nossa sociedade. E muitos querem acabar com o casamento, mas o casal está aqui para mostrar que o amor não é utopia. É verdade. De jeito maneiro. E é isso. Deus, ele, né, é a base, é o centro de tudo. E a gente crê no casamento como, né, como uma instituição criada por Deus, né? É a família, né? E a partir dela é que forma a sociedade. Verdade. Quer falar? Fica à vontade, desculpa. Nossa, rapidinho, o que acontece? Você já ouviu muitas pessoas dizer o seguinte, a família é o maior patrimônio que você tem, mas na verdade, ela não é o maior patrimônio, ela é o único patrimônio, Marcelo. Forte, hein? Sabe por quê? A sua família, você consegue levar ela para o céu. A sua esposa, seu filho, sabe? O seu carro vai ficar, a sua fazenda vai ficar, tudo vai ficar, mas a sua família você pode levar. Então, o único patrimônio que nós temos é a família. Ele não é o maior, é o único. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Forte, hein? Bom, de vocês dois, qual que é o mais dramático? Qual que é o nego drama de vocês dois? Quem que faz aquele drama, copo d'água, é um pingo em copo d'água, aquele que chora, faz aquele... Oh, Deus, é um drama. Quem que é? É ele. eu? Nossa, ele, às É uma vezes uma seda. coisinha e fica grande, né? Eu falo, mas não é. E isso é até interessante, porque... Marcelo, você caçou até chegar, né, É, Marcelo? Eu falei que no tá finalzinho eu ia vendo? pegar, ué. Achou. Porque aí eu falo, gente, mas eu não tô vendo isso tudo que tá acontecendo. E para ele tá um negócio assim. E aí aí às vezes eu falo com os meninos, mas isso só faz assim os meninos, né? Mas é até interessante isso, porque entra um pouco na questão da empatia, às vezes, também, que eu acho que é um aprendizado que a gente tem que ter, né? Às vezes, olhar a situação com o olhar do outro, Isso né? aí. Então, Isso é a importante. gente vai aprendendo todo dia, Marcelo. Então, do casal, o nego drama é o G. É o G, com certeza. É. E de vocês dois, qual é o mais romântico? Aquele mais meloso, aquele que ainda ouve aquelas músicas românticas, leva flores, enfim. Eu acredito isso mais. Ele também. Tem um lado bom, viu, Marcelo? Você viu? Lá em casa a gente até brinca, né? Que aí ele é mais a menina da relação. Eu sou mais seca, assim, e tal, na minha. Ele é mais Não, mas mais não chega a ser romântico, menina, não. mais Não, assim, só porque normalmente eles falam que, né, que a mulher tem mais esse lado e tal. Mas ele é mais romântico, ele é mais emotivo, carinhoso. E mais emotivo? Chora não, né? Chora. Chora também? Chora. Sério? Chora. Caramba. E pelo visto também é um homem cedo, né? Que cuida lá do safra da casa, que ajuda, tá presente. Ajuda de vez em quando. É. Não, ele ajuda Só porque bem, veio no programa, ajuda- né? Só porque tinha uma toda coisa vez pra falar que no a gente programa, vai fazer né? alguma coisa, e eu acho que é já para chegar e falar que ajudou. Não, tô brincando. Sabe que não é. Oh, Deus, vendo assim, deve ser muito bacana. E como faz para fazer... Aliás, como que a pessoa que está nos ouvindo agora, para ela poder entrar nesse programa que é Casados para Sempre? Vocês hoje administram o curso Casados para Sempre, vivem esse curso. Inclusive, tem até um comentário aqui falando que vocês fizeram parte... Até aqui por aqui, ó. É a Lília, ela falou o seguinte...
Lília, esse casal faz parte da minha infância e tive a felicidade de ver grande fã que se tornaram. Bom, como que faz a pessoa participar desse Casados para Sempre? O curso Casados para Sempre, né? Ele é um ministério interdenominacional que foi fundado nos Estados Unidos, né? E a base dele no Brasil, o escritório é até aqui em Belo Horizonte, mas hoje esse curso ele existe em mais de 90 países, né? E esse curso a gente fez na época na nossa igreja e foi uma ferramenta, né, que Deus usou para poder nos alcançar de restauração do nosso casamento. E aí a gente se apaixonou, né, pelo ministério, pelo curso, né, pelo aprendizado que a gente obteve e a gente fez líder em treinamento e começamos a ministrar. Então, assim, hoje na nossa igreja esse curso ele é ministrado, a gente tem 3 casais que ministram, né, inclusive tem um casal conosco aqui hoje que também está ministrando o curso. E ele é um curso dado, são 5 casais, né? Como que funciona, né? Só para vocês entenderem. São 14 semanas, onde são tratadas 14 lições, uma vez por semana, durante 2 horas, 2 horas e meia. São no máximo de 5 casais participantes. E assim, é fantástico porque esses casais eles conseguem desenvolver ali uma intimidade, né? Às vezes um problema que um casal está passando que pensa que é só ele. Na hora que chega lá ele vê, poxa, não sou só eu que tenho essa dificuldade, que estou passando por isso, né? Tem os compartilhamentos. É um momento assim muito bom. E o ministério, né? Às vezes, né? Para quem quiser se colocar aí no Google, né, Ministério 2 = 1, Casados para Sempre, tem o Instagram deles também. Pode procurar o pessoal do escritório regional, que é aqui em Belo Horizonte, pode estar indicando alguma igreja mais próxima, né, que esteja ministrando o curso. E realmente é uma ferramenta assim fantástica, né, para quem quer, né, ter um casamento restaurado, para quem quer aprender, né, são tratados vários temas assim importantíssimos, né, para que você tenha um casamento abençoado. Que bacana, que lindo. Eu tô lendo aqui os comentários. O Renato falou assim: agora minha esposa está pedindo Pix. Casamento é uma benção. O Elísio, G é dramático. Aí, tá vendo? Tá confirmado. A Lília falou assim: o G é mais sensível mesmo. Tá vendo? Também é o mais romântico. Comentários aqui da Lília. E tá falando assim: falaram que a água acabou. Alice Ferreira, casal abençoado e casados para sempre. É isso mesmo, gente. Não é utopia, realmente. O casamento é uma instituição criada pelo nosso Deus. E eu posso falar que eu tenho 19 anos já juntos, né? 19 anos que eu estou casado, e realmente, aquilo que eu falei ainda há pouco, muitos vêm aqui para dar dicas, para falar sobre casamento, mas, na maioria das vezes, são pessoas que tiveram uma decepção amorosa, são pessoas que foram separadas, que não têm propriedades para falar de casamento. E ainda mais para dar uma receita de uma dieta para um casamento, né? Então, fiquem atentos, não é isso? Isso mesmo. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Foi, assim, ótima noite. Para minha audiência aqui, realmente acrescentou demais. Espero que vocês tenham gostado de participar do programa Saindo da Crise. E eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa. Sinta-se à vontade. Eu quero agradecer também a oportunidade. Nunca tínhamos, né, participado assim ao vivo. Foi um prazer, gostamos demais. Agradecer, né, os nossos amigos que entraram, que participaram aí com a gente ao vivo. Muito obrigada a todos vocês, viu? E a você, Marcela, sua equipe, foi um prazer, viu? Que ótimo. É isso aí, Marcelo. Só agradecer você pelo convite, né, toda a sua produção e, né, os nossos amigos que entraram, comentaram, participaram. Muito obrigado a vocês aí, viu? Um abraço a todos. Maravilha. Antes de nós despedirmos aqui, o Douglas está assim: já acabou? 1 hora? Douglas, realmente o que é bom dura pouco. Mas com certeza nós iremos convidar o casal para ele voltar aqui outras vezes, né? Eu peço que vocês venham outras vezes, porque nós temos muitos assuntos a abordar. Hoje foi assim, muito sucinto, né? Foi mais simples, mas espero que vocês voltem outras vezes. Bom, antes de despedirmos aqui, eu quero compartilhar com vocês uma frase. A frase ela fala o seguinte: quando a pessoa ela muda a visão, ela muda a condição.
Então, mudou a visão do casamento, mudou a visão de tudo, mudou a visão da vida, ela muda a visão de tudo, né? Ou seja, mudou a visão, mudou a condição. Não é isso mesmo? Sim. É isso mesmo. Antes de eu ir embora, eu quero agradecer a todos que participaram. Não consegui ler todos os comentários. A Alice também acabou de entrar. A Sueli Vinhas, o Renato, o Douglas, o Ezio, a Kátia, a Lília, o Marcelo participou, a Cris, enfim, foram muitas pessoas que participaram. Hoje a audiência foi um sucesso. Eu quero agradecer a todos vocês, muitíssimo mesmo. Obrigado a todos que participaram. Semana que vem, assunto polêmico. Semana que vem, o assunto ele é polêmico. Então, vocês que já se inscreveram no canal, não percam a live da semana que vem, porque o assunto, ele é polêmico. Eu não posso falar agora, vou deixar uma pulga atrás da orelha. Participe, porque semana que vem a chapa vai esquentar. Nossa, já estou curiosa. Vamos dar um tchauzinho para aquela câmera do meio ali e falar juntos? Mudou a visão, mudou a condição em coros e dar um tchauzinho para aquela câmera do meio? Vamos lá? 1, 2, 3... Mudou a visão, mudou a condição. Galera, semana que vem tem mais. Muitíssimo a todos que participaram e até a próxima. Obrigado.